Então hoje nós voltamos para a nossa oitava conversa, nossa videoaula aqui, sobre a filosofia e o problema do mal, analisando aquela segunda parte do texto do Pairison, onde a gente tinha parado, né? Ontologia da Liberdade. Lembrando, né, que essa hoje é a nossa oitava conversa, oitava videoaula, né? E hoje a gente fala então do Pairison, da segunda parte, da parte onde a gente havia parado, na página 170 desse livro aqui, né? Ontologia da Liberdade. E a gente vai falar da página 170 até a página 206 do texto, tá? Então, o problema do mal, né, como a gente estava vendo, esse longo problema filosófico na nossa última conversa, a gente falou algumas coisas sobre ele e hoje faltou a gente falar um pouco, né, porque no item que começa na página 170, que é essa parte chamada o despertador do mal, né, a livre culpa originária, o Pairson começa a falar um pouco de um conceito central para tratar do problema do mal, que é o conceito de queda, né? Então, o que a gente tá falando, né, quando está tratando do conceito de queda? A gente falou isso um pouco em algumas outras conversas, mas talvez convém falar isso um pouco melhor. Esse conceito de queda, ele parece para nós, e aí talvez isso possa soar um pouco estranho para alguns ouvidos, um conceito eminentemente teológico, do âmbito da crença judaico-cristã, né? Que preconiza, né, especialmente da gente pensar, por exemplo, nas cenas ligadas ao mito do paraíso, ao pecado original, né, que o homem vivia de posse da verdade num determinado momento e situação, e que num dado momento e situação o homem passa a rivalizar com a verdade, onde verdade e homem se separam, né? E portanto seria preciso um movimento, e esse movimento, no caso do cristianismo, é dado por Deus e é dado por um ato generoso de Deus em direção ao homem, uma vez que esse não conseguiria mais alcançar a verdade pelos seus próprios esforços. Já a perspectiva grega, e é a perspectiva que vai influenciar boa parte da filosofia ocidental, por exemplo, a filosofia moderna ocidental, ela sempre pensa que o homem pode alcançar a verdade pelos seus próprios esforços e pelos seus próprios méritos. Então a gente teria aqui dois grandes modelos rivalizando, né? E aí é claro que esse tema da queda é um tema muito amplo, daria para falar inúmeras coisas, mas é curioso a gente notar que para uma proposta como a do Pairison, que é uma proposta do século XX, existencialista, o conceito de queda também é um conceito importante. Mas é interessante a gente notar que ele também vai ser um tema importante, mesmo para autores, claro, né, além dos autores religiosos, como Santo Agostinho e outros, mas ele também vai ser importante para a metafísica moderna, a saber, por exemplo, para autores como Leibniz, para autores como Descartes, né, onde se nós não entendemos ou não pensarmos no conceito de queda, a rigor a gente não entende vários temas de filosofia moderna, ainda que a gente pense que pode estar tratando com eles, né? Então, por exemplo, para entender a Teodiceia do Leibniz, para entender alguns textos do Descartes, alguns pressupostos estão ligados ao tema e ao conceito da queda, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Quando vai falar desse tema, né? E o Pareson reintroduz aqui o tema do conceito de queda. Então ele pensa que o conceito de queda é um conceito central, porque é o conceito que daria claramente, né? Aí talvez alguém perguntaria, mas qual a ligação disso com o existencialismo? É porque aí mostra um pouco claramente, porque lembrem, né? Nas últimas conversas a gente estava enfatizando um pouco finitude, infinitude, imanência, transcendência. E nesse conceito de queda aparece claramente os limites do homem, aquilo que um homem pode fazer ou aquilo que está ao alcance do homem fazer ou de não fazer, aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Então, nesse sentido, o conceito de queda aparece como um ponto central. Isso fica bem explicitado, querem ver, na página 170 mesmo do texto, né, quando ele começa esse texto, né, ele vai falar um pouco claramente sobre isso, né? Ele diz o seguinte, talvez valha a gente acompanhar essa reflexão do Pairson. Duas características, né, essenciais da queda do homem são que ela é um ato livre e o início da história. Liberdade e história são, portanto, dois títulos sob os quais se deve desenvolver uma adequada hermenêutica do pecado original. Acima de tudo,
A queda do homem é um ato livre, e ela é, ao mesmo tempo, um evento da história eterna e o início da história humana. Aí se encontram dois tempos e duas liberdades, dois tempos muito diversos e incomparáveis, o da eternidade e o da história. Duas liberdades muito próximas e comunicantes, a divina e a humana. A queda do homem é assim, ao mesmo tempo, uma divisão e um nó. Separa claramente os dois mundos, contrapondo-os em uma irredutível incomensurabilidade, mas coloca ambos sob o regime da liberdade, em virtude do qual nem na história eterna de Deus, nem na história temporal dos homens acontecem fatos necessários, pois os eventos históricos são por si fatos indeduzíveis e, portanto, atos livres, né? Aí ele continua, a queda do homem não fazia parte de um plano e assim por diante, tá? Então, só para a gente perceber o quanto esse tema vai ser bastante importante para essa reflexão do Peirson, né? Então, chama a nossa atenção ainda um outro aspecto, né? É perceber que nesse aspecto, quando o Peirson está falando do problema do mal relacionado com o tema da liberdade, para ele a liberdade tem pelo menos duas facetas, né? Uma faceta que ele chamaria de negativa e uma faceta que ele chamaria de positiva. Essa faceta da liberdade negativa estaria ligado com uma certa tendência do mal, da nossa escolha para o mal. E a liberdade positiva falaria de uma escolha que é uma escolha para o bem, para aquilo que é o que o Platão chamaria do sumo bem, né? Então ele começa a falar um pouco aqui sobre o tema do livre-arbítrio. É claro, né, aparece um tema de fundo, que é o tema do livre-arbítrio, da nossa escolha, e a gente andou falando um pouco nessas últimas reflexões, né, em que ponto a nossa escolha é efetivamente livre, em que ponto nós escolhemos verdadeiramente. Então ele pensa um pouco sobre o tema do livre-arbítrio e pensa um pouco sobre o tema do pecado, né? E aí até ele faz uma certa digressão aqui, perguntando: e se não houvesse o pecado? E se não tivesse o primeiro pecado, o pecado original? Mas aí a reflexão não é por essa, vamos dizer assim, não é por essa porta que interessa o Paris entrar, porque o que interessa a ele não é saber se houve um pecado original, um primeiro pecado, mas é saber o que significaria essa pecabilidade, ou a pecaminosidade, ou aquela capacidade que o homem tem de pecar. Então ele começa a trazer uma série de reflexões sobre isso, né? E aí ele começa a pensar também um aspecto que coloca para o homem algumas questões, na medida em que o homem, para ele, ele fala isso um pouco na página 175 em diante, o homem seria uma espécie de, cumpriria na sua sentença uma espécie de relação diabólica, ou seja, o diabólico no sentido originário grego é exatamente aquele que divide, e o homem dividiria as coisas, muitas vezes causaria celeumas, causaria divisões. Então ele pensa que o homem divide as coisas e sempre está no homem um certo mito prometeico, ou seja, o homem sempre está pensando também em ser mais do que ele é, ou em desafiar os deuses, né, como no caso do Prometeu, né, ou em desafiar talvez a natureza, como em alguns outros casos, né. Então ele começa a pensar sobre essas hipóteses, né, e levantar algumas dúvidas nesse quesito, né. Um outro aspecto que vale perceber no item 12, né, que ele começa a explorar nesse capítulo que a gente continua tratando, ele começa a tratar o tema do pecado e do sofrimento, né, da pecabilidade do pecado original, né. Aí ele chega à conclusão do pecado de que todas as pessoas cometem, fazem parte do pecado, né. E aí, a partir desse tema, que é um tema bem caro da tradição cristã, ele volta a falar um pouco disso que a gente comentava, que era essa capacidade de pecarmos, né? A pecabilidade ou a pecaminosidade, por assim dizer. E aí no final da página 107 ele chega a dizer, 177, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ele chega a dizer textualmente, né? Que o pecado seria uma condição de todos os homens, né? E aí ele pensa que é exatamente essa condição que é dada, no final todos os homens acabam por cometer, né? Diga assim, ó, o fato é que não existe propriamente, em sentido absoluto, nem justo nem inocente sobre a terra. O significado do termo inocente, né? Aí ele começa a pensar, né? É relativo. E aí ele começa a pensar na pecaminosidade universal e ele segue. A ideia de pecado original contém, né, uma uniculpabilidade, né, a solidariedade originária,
dos homens na culpa. E por aí segue, né, um pouco a sua reflexão, e no final da página ele diz: ninguém é inocente, portanto, porque por causa do pecado, ser homem significa ser pecador. Então, uma característica humana seria a característica do pecado. E aqui a gente não vai pensar teologicamente nessa reflexão, mas pensar que no fundo para o Patterson o que aproxima muito, talvez o que valeria para a nossa reflexão em existencialismo, é perceber o que o Patterson está chamando aqui em linguagem teológica, e usando linguagem teológica para falar de pecado ou de limites humanos, valeria para a filosofia existencialista para falar dos limites do homem, daquilo que é possível um homem fazer ou não fazer, daquilo que é possível um homem alcançar ou não alcançar, quer seja pessoalmente, pela sua natureza, por outras circunstâncias. E aí ele começa a pensar também um tema que é muito interessante, que é o tema da inocência, né? Aqui vale uma reflexão mais demorada, porque se nós pensarmos, por exemplo, na o que dizia para a gente a antiga filosofia grega dizia que sempre que a gente sabe alguma coisa, a gente pratica aquilo que sabe. Por exemplo, se eu sei o que é bom, se eu sei o que é justo, eu pratico aquilo que é bom e aquilo que é justo. E a gente andou vendo nessas últimas conversas que o cristianismo traz uma outra reflexão mais baseada em torno da vontade. Ou seja, nem sempre quando eu sei aquilo que é bom ou aquilo que é justo, eu faço aquilo que é bom, aquilo que é justo. Ou seja, eu posso ter alguma inclinação que eu diria quase que contrariando ao que os gregos pensavam sob a razão, para fazer aquilo que acabo por fazer. Então é uma reflexão interessante, porque quando o Parson termina essa página falando que não há inocência, e é se a gente recordar, por exemplo, quando Sócrates é condenado, aqueles que o defendem dizem que Sócrates era inocente sobre todas as coisas. Porque uma vez que não sabia, não podia ser condenado, ou seja, não tinha clareza racional sobre os seus atos. Não os praticou intencionalmente. E aqui tudo está ligado muito à razão do ponto de vista intelectivo, intelectual, por assim dizer. E aqui entra um pouco com o advento do cristianismo, e é isso que o Paris está explorando, entra um pouco a pista de que ninguém mais é inocente. Todos nós estamos apartados, separados da verdade. E estamos por nossa culpa, por nossas escolhas. E por isso acabamos chegando ao mal, passamos também pelo sofrimento, pelas limitações, todos esses aspectos, aspectos da limitação da nossa natureza, do mundo, daquilo que nos cerca, né? Então isso é muito interessante perceber porque aparece nesse item sobre o mal e sobre a dor. E o capítulo fica muito rico porque o Parecer, como sempre explora, né, nesse texto, em outros textos da sua autoria, ele vai explorar uma relação muito forte com Dostoiévski. Por exemplo, da página 179 em diante, ele começa a explorar muito fortemente um tema que é um tema muito caro à tradição do Dostoiévski. Por exemplo, ele explora os irmãos Karamazov, vai falar, por exemplo, de personagens importantes, né, do texto dos irmãos Karamazov, né, como o Ivan Ilitch, que teria levantado talvez a primeira dúvida sobre Deus, aí o aspecto nihilista do Ivan Ilitch, que teria levantado a sentença de que se não há um Deus, parece que muitas coisas são possíveis. Também coloca o aspecto psicológico de um outro personagem da trama, o Alyosha, quando o Alyosha pensava num aspecto mais religioso, né? Então quase que confrontando os dois personagens da trama. Mas muito curioso é perceber que ele coloca isso num item para discutir uma relação do que ele chama do Deus-homem. E aí, por isso, além de colocar o Dostoiévski em jogo, ele coloca também Kierkegaard, né, um importante filósofo e teólogo do século XIX, porque o Kierkegaard também pensava numa oposição entre a teologia da cruz, né, que entender o cristianismo seria, na verdade, falar sobre a cruz, sobre o sofrimento. Então, uma fala sobre o cristianismo que não fale sobre o sofrimento é uma fala falsa para o Kierkegaard e também é uma fala falsa para o Dostoiévski, porque a lógica deste mundo não é a lógica do cristianismo. Então, todas as vezes que um cristão se depara com o que ele chama desse mundo, ele só pode estar em sofrimento com esse mundo. Por isso, uma pregação religiosa que diz alguma coisa do estilo pare de sofrer, se usa o cristianismo para falar isso, o faz de maneira vã e falsa. Essa não seria a essência do cristianismo. O cristianismo estaria ligado sempre com o sofrimento, porque ele está sempre ligado com o testemunho
das coisas que o presente século ou que as pessoas não querem ouvir. O cristianismo que triunfa, que vence e que é aliado dos poderes dos impérios, não é o cristianismo de que falam aqui o Patterson, nem de que falaram o Dostoiévski e o Kierkegaard. O cristianismo seria sempre uma oposição às coisas desse mundo, aos valores do presente século, né? Por isso ele fala aqui fortemente de um tema que é muito forte na teologia paulina, e isso fica muito forte também na teologia protestante, por exemplo, que é a teologia da cruz. A teologia não é a teologia do triunfo, não é a teologia da vitória, mas é a teologia da cruz. O que está implícito na figura de um Cristo que sofre? Isso já estava implícito nas profecias antigas, né? Por exemplo, de Isaías, de um servo sofredor que viria para salvar o povo de Israel, né? Então ele explora muito fortemente essa pista na página 179 em diante. Na página 184, por exemplo, ele faz uma sentença muito curiosa, não vou ler aqui, mas depois vocês olhem, onde ele fala sobre, por exemplo, que Kierkegaard e Dostoiévski são autores importantes para quem pensa sobre o cristianismo. Então, esse tipo de cristianismo proposto por Kierkegaard e por Dostoiévski, que não oculta o sofrimento, não oculta o mal, não oculta as dificuldades diante dele, né? Esse seria um cristianismo dos mais autênticos, que mereceria ser resgatado, né? Aí por isso no item em diante, né, na página 185 em diante, no item aqui que ele vai chamar do mal e do sofrimento, uma introdução ao cristianismo, ele começa a pensar, por exemplo, nas diferenças entre a posição que ele chama de pagã, que seria grego clássica, com a posição do cristianismo. E ele começa a pensar, por exemplo, que haveria uma grande diferença entre essas duas posições, né? Porque uma estaria na esfera da imanência e do natural, e outra estaria na esfera daquelas coisas que estão para além da natureza e na esfera da transcendência. Por isso ele pensa como uma posição muito rica de ser pensada. Querem ver? Na página 185, isso aparece melhor, né? Talvez fique melhor para a gente ver, porque na página 185 ele mostra claramente isso, né? Ele começa a falar, por exemplo, sobre o que representaria, né, esse tipo de cristianismo, né? Quando ele diz a seguinte coisa, né? Não espanta que o cristianismo que envolve na tragédia do homem o próprio Deus, estendendo o drama, isto é, a urgência do mal e da dor a todo o universo, tenha sido considerado no curso dos séculos uma concepção hostil à vida, inimiga da humanidade, contrária à alegria e etc. Né? Da antiga sabedoria pagã até a irreligiosidade contemporânea, um coro ininterrupto acusa o cristianismo de tétrico e desolador. Né? E aqui ele começa a expor os aspectos que diferenciariam o cristianismo do paganismo. Mas ele tenta pensar sempre numa espécie de verdadeira felicidade no aspecto cristão, oposto ao que pensavam talvez os antigos pagãos. Né? Vale uma explicação mais detalhada depois com calma. E ele começa a pensar nos dois tipos de absurdo que existem. Porque é comum muita gente dizer que o cristianismo parece que se afirma em relação ao absurdo. O próprio Tertuliano, um dos pais da igreja, teria dito que acredita em virtude do absurdo. Entretanto, tem duas maneiras de se pensar um absurdo. Ele pode dizer que o absurdo pode ser algo do ponto de vista filosófico sem sentido, mas o absurdo pode ser algo que vai para além da razão. E aí, portanto, a gente está pensando num absurdo paradoxal. E aí, de maneira muito instigante, página 186 em diante, recuperando a herança kierkegaardiana, o Parisson vai falar desse tipo de absurdo, que valeria a pena recuperar e entender esse tipo de absurdo. Na página 187, o Parisson faz praticamente uma declaração, né, da sua ligação com alguns princípios do cristianismo, né? E vale a pena depois a gente ver, eu só vou citar o rapidinho o início, quando ele diz aqui: a concepção cristã será caracterizada pelo mais amargo desencanto e por uma notável descrença na humanidade, além de uma espontânea e irreversível desconfiança em relação ao sentimentalismo tanto dolorista quanto consolatório, mas não pode ser taxado de soturno e tétrico. Aí ele rebate essa tese antiga, né, que acusava o cristianismo disso. Pode-se considerar cristão quem, sem ênfase e com impassível fortaleza, é capaz de suportar essas duríssimas ideias. A ideia de que o coração da realidade é feito de mal e dor, a ideia de que Deus não cessa de ser Deus, se sofre e se rebaixa, pois o mal pode ser completamente vencido apenas com a cenose de Deus,
que deve, portanto, ser levado em conta, e ele vai segue explicando o texto, né? Então notem aqui é uma declaração forte do Paredes no sentido de afirmar do ponto de vista pessoal, talvez da sua fé, quiçá, mas também afirmar do ponto de vista filosófico o porquê da opção que ele faz, né? Na página 188, ele vai falar então desse, quando ele começa a falar do que ele chama desse espiral do negativo, ele cita uma frase de um outro filósofo italiano, que é o Benedetto Croce, né? E ele começa a falar sobre quando Croce pensou sobre a beleza, o Croce escreveu muita coisa sobre estética, né, contemporânea. O Croce dizia que um véu de tristeza parece envolver a beleza. E não é véu, mas é o próprio rosto da beleza. Então, para que a gente entenda alguma coisa bela, esse véu de tristeza, né? Aquilo que talvez o nosso poeta Vinícius de Moraes falou, que a beleza também tem alguma coisa de triste, né? Também. Esse véu é aquilo que seria o véu, no fundo é uma parte da própria beleza. Valeria a pena perceber o que isso quer dizer, né? Por fim, ele continua nos outros itens, né? De novo falando um pouco do problema da inocência, do paraíso perdido, e ele começa a pensar de novo no mal como uma possibilidade, né? Ou seja, Deus poderia fazer o mal, assim como o homem pode praticar o que é mal, né? Notem a palavra forte que aparece aqui para a gente que se interessa por filosofia da existência no século XX, é exatamente a palavra possibilidade. É perceber que o mal é possível, né? Ou seja, que o bem e o mal são possíveis, ou seja, são possíveis, estão ligados ao campo da escolha, né? E aqui daria uma grande diferença, né? Então o cristianismo daria para a gente essa possibilidade da escolha, e talvez rompe com algumas ideias de destino antigas, né? Onde as coisas estavam dadas ou predeterminadas, né? Ele começa a pensar nos últimos itens aqui, um item chamado a acusação a Deus, né? Na página 195, 196, ele começa a pensar, por exemplo, em acusações comuns feitas a Deus, um tribunal estabelecido contra Deus, por exemplo, o tribunal de Jó, né? Do servo sofredor, Jó que perdeu todas as suas coisas, né? E ele começa de novo, e de novo ele faz um outro tipo de declaração na página 196, que vale a gente dar uma olhadela rápida, né? Ele diz assim, ó, querem ver? Na página 196, diz lá, né? A seguinte coisa: as acusações a Deus tomam a forma das seguintes interrogações: por que Deus permite o mal e o sofrimento? Por que Deus não criou o homem de modo que ele não fosse pecador? Por que o dom da liberdade, na realidade, armou uma armadilha para o homem? Por que não fez ou deste ou daquele modo? Perguntas absurdas e sem estrutura, porque, por certo, Deus podia fazer de outro modo. Porque ele fez, porque pode fazer tudo o que quer, mas não fez. Fez assim, como fez, e devemos nos ater a isso. Nessas acusações se esquece, antes de tudo, de que a liberdade do homem, por mais que possa ter consequências desastrosas, constitui sempre a sua dignidade, e de que pode ser, sim, da mais terrível e sombria destrutividade, mas também da mais fecunda produtividade, e de que, em todo caso, é melhor o mal livre do que o bem imposto, e o risco da revolta do que a obediência coercitiva. Né? Então ele começa a pensar sobre, ao invés de voltar as perguntas para as ações de Deus, que não nos caberia julgar, perguntar sobre as ações humanas. E aí nós entramos também nas nossas reflexões éticas e morais, que são tão importantes. Por fim, ele começa a falar um pouco sobre essa ideia do Deus sofredor, do Deus que sofre, que seria um escândalo, né, na figura do Cristo, explora um pouco isso, e vai entrar num item, no número 19, sobre o que ele chama de uma dialética divina. E aí ele explora um pouco essa temática, que é a temática dos evangelhos, da dialética do servo sofredor. Qual a dialética? É essa dialética que interessa explorar. E aqui ele claramente diz: os meus aliados nessa dialética são Kierkegaard e Pascal, não pode ser Hegel. E vai explicar qual seria essa dialética, né? E explica isso, vamos dizer, com passos filosóficos. Para quem quer ver, isso aparece melhor na página 201 em diante. Na página 203, começa a aparecer um pouco uma discussão sobre uma espécie de niilismo trágico. E ele pensa, a partir da página 202, por exemplo, que o niilismo é ainda um pouco religioso, ainda carrega em si, nessa herança, por exemplo, que o Dostoiévski traz muito bem via literatura, um quê religioso.
E de novo ele traz uma crítica ao paganismo aqui nesse aspecto, né? Porque ele começa a esboçar uma crítica muito instigante para a gente pensar hoje, que é a crítica de que o niilismo traz e faz um discurso bastante sedutor, que é o discurso da falta de sentido. Então, diante das grandes utopias, tanto do cristianismo como da razão, o niilismo traria a falta de sentido. E a falta de sentido chamou a atenção de muitos autores, de muitos intérpretes dos séculos final do XIX e no início do XX. Mas muito bem, ele começa a pensar que a falta de sentido acaba por se tornar a nova busca de sentido da filosofia no século XX. E se essa falta de sentido acaba por se tornar a nova busca de sentido, ele se questiona até que ponto essa falta de sentido não teria virado, em outras palavras, a nova teodiceia do século XX. Ou seja, essa teodiceia era aquele Deus racional, explicado, que quando nós não entendemos por limitação nossa. E agora ele começa a pensar, bom, a falta de sentido virou o que há de mais, entre aspas, que mais tem sentido se falar. Então, será que a falta de sentido não oculta uma busca por sentido? Né? Então, essa é uma pergunta muito curiosa a fazer. O Kierkegaard perguntava, por exemplo, dizia, por exemplo, na sua obra, que quando a gente pensa na dúvida e coloca a dúvida acima de todas as coisas, a gente pode também dogmatizar a dúvida. E aí a gente não duvida de verdade, de corpo inteiro, como operação existencial, mas a gente duvida apenas pelos manuais de filosofia, porque eles nos dizem que a gente deve duvidar de tudo e que a filosofia começa pela dúvida. Mas a dúvida pode ser só um jogo retórico. Aqui também a falta de sentido também passa a ser uma espécie de jogo retórico. Por isso ele termina essa parte, muito curiosa para a gente ver, falando na verdade sobre o trágico, né? Que em volta desse niilismo e desse cristianismo que ele fala, existiria um trágico. Seria importante reencontrar um cristianismo trágico, que tal como Kierkegaard encontrou, como Miguel de Unamuno encontrou, como Patterson fala muito bem, né? Então, com isso, a gente encerra por aqui hoje a nossa conversa. E na próxima, a gente espera falar desse outro capítulo, né? Que é essa parte que vai começar na página 207, chamado Um Discurso Temerário, o Mal em Deus. E aí a gente vai tentar explorar da 207 e vai até aqui, olha, por volta da página 252, tá bem? Então é isso, gente. Abraço, saúde e paz para todo mundo. É isso por hoje.